Graça e paz. E chegamos a mais uma carta de Paulo. Paulo, ele escreveu 13 cartas. Estamos na 11ª, falta 2. Estamos conhecendo as cartas pastorais, assim chamada, a carta de Timóteo e Tito. E aqui chegamos à 2ª carta de Paulo a Timóteo. Essa carta de 2 Timóteo, essa carta é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. São suas últimas palavras em termos cronológicos. Essa 2ª carta de Paulo a Timóteo seria como epitáfio, suas palavras de despedida. Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo no corredor da morte. Ele sabe que os seus dias estão chegando ao fim. Em outros momentos da sua biografia, ele até imaginou a possibilidade da sua morte. Quando ele escreveu aos Filipenses, por exemplo, dizendo: eu estou em aperto, eu estou com o meu coração angustiado, eu não sei se é melhor eu ficar, se é melhor eu partir e estar com Cristo, mas eu acredito que vou permanecer aqui com vocês. E ele ora a Deus e pede que os irmãos orem por ele para que ele seja liberto da prisão. E ele escreve essa carta aos Filipenses, por exemplo, na primeira vez em que ele está preso em Roma. Já na 2ª carta, ele está preso em Roma pela 2ª vez. Na primeira vez, de fato, ele saiu da prisão. Ele foi posto em liberdade. Mas na 2ª vez, que é essa 2ª vez, ele sabe que já a sentença de morte está definida contra ele. Na primeira vez, ele está preso, ele tem anseio de permanência, de continuar a viver. Já nessa 2ª carta de Paulo a Timóteo, ele sabe que os seus dias chegaram ao fim. E esse é o sentido, por exemplo, que ele diz no capítulo 4, versículo de 6 a 8, ele diz: olha, já estou sendo oferecido como oferta de sangue ou oferta de libação. Essa oferta de libação aqui no versículo 6, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. É que nos sacrifícios, nos holocaustos dos animais, sacrifício a Deus sobre os animais, era derramado um vinho ou mesmo o próprio sangue do animal. E esse derramar desse líquido sobre o sacrifício era uma forma de honrar ao Deus que estava recebendo aquele sacrifício. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: a minha vida está sendo derramada como um sacrifício, como uma oferta em honra a Deus. Esse é o sentido. Ele diz: eu estou morrendo, acabou para mim, a minha vida já está no seu final. Eu estou sentenciado de morte, está preso em Roma, sentenciado de morte. Ele está no corredor da morte. Chegando nessa carta de Paulo, essa carta fala muito ao coração. Ela falou muito ao meu coração, porque é uma carta de maior profundidade existencial. Porque você sabe que quando a gente está diante da morte, essa é a nossa hora da verdade. Diante da morte, nós estamos diante daquilo que é último. E todas as coisas penúltimas se dissolvem. Fica apenas aquilo que é essencial. Fica apenas aquilo que é último. O penúltimo, ele se dissolve. Por isso que ele escreve essa carta de dentro de uma profunda agonia, de dentro de uma profunda aflição existencial. Lembre-se de uma coisa: Paulo, a essa altura, não é o Paulo que conhecemos hoje, há 2000 anos depois. Ele é um pregador errante, ele é um homem que anuncia uma verdade questionada, ele é um homem rejeitado, ele é um homem que padece todos os males e aflições de um modo que praticamente só ele enxerga. Ele chega a dizer aqui no capítulo 1, versículo 15, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, ele diz assim: você sabe, todos da Ásia me abandonaram. Ele está sozinho, ele está com senso de abandono, ele está abandonado.
ele não tem fama, ele não tem prestígio, ele experimenta traição, inclusive das pessoas próximas. Ele escreve aqui no capítulo 4, versículo 10, Demas amou o presente século e o abandonou. Então, ele tinha pessoas próximas que foram embora. Talvez eles esmoreceram na fé ou foram embora porque não quiseram se associar a ele, porque ele estava preso e era perigoso, e estar associado a ele, por exemplo, seria também ser cúmplice, talvez, porque ele estava preso e amando de Roma. E ele diz a Timóteo no capítulo 2, versículo 9, estou preso como um malfeitor, como um criminoso. Paulo está preso em Roma e ele está sendo acusado de ser um dos organizadores, uma das inteligências do incêndio que destruiu Roma. 70% da cidade de Roma foi destruída por um incêndio no tempo de Nero. Nero, o imperador, acusa os cristãos do incêndio em Roma. E Paulo é um dos líderes do movimento cristão. Já estivera preso em Roma, justamente acusado pelos judeus de sua época, e ele apela sendo cidadão romano. Paulo está preso em Roma como um malfeitor, como um incendiário, um terrorista, como um homem que causou a morte de pessoas inocentes. Ele está sendo acusado injustamente, isto é, nós não encontramos esse homem escrevendo essa carta, um homem no seu apogeu do seu sucesso. A história não está dividida. O mundo ocidental não está dividido antes e depois de Cristo. Não existe antes e depois da fé cristã. Não existe ainda antes e depois de Paulo, o apóstolo. Ele é um homem abandonado, sentenciado de morte, é um homem deixado de lado, jogado numa prisão fética. Ele está sozinho e diante da morte, e a morte chegou. Nessa hora, você se agarra àquilo que é essencial, do que você se apega, o que sustenta a vida. Nessa hora, quando a morte está batendo a sua porta e você está contando os instantes para abrir a porta e dar de cara com a morte, nessa hora em que a morte está batendo a sua porta, você vai abrir a porta e dar de cara com a morte. Nesse tempo, nessa fração de tempo em que você está a caminho da porta para abrir a porta e dar de cara com a morte, nessa fração de tempo, a sua vida passa. Você olha para trás e vê o que sobra da sua existência, o que sobra da sua experiência humana, o que sustenta você quando você está saindo da sua existência. Você vai saltar para fora dessa existência que você conhece do seu corpo, das coisas concretas que você vê. Quando você está nesse momento da iminência da sua morte, é aí que a verdade da sua existência se coloca diante de você e você atravessa um tribunal na sua consciência em que você precisa se examinar. Você precisa justificar para si mesmo a sua existência, se valeu a pena ou não valeu a pena. Essa experiência de Paulo, apóstolo, aqui, ilumina muito a nossa vida. Isso que ele conta desse momento de jogado numa cela, abandonado, sozinho, nu, diante da morte, é nesse aí que sobrou para ele a vida e a morte. Isso ilumina muito a nossa vida hoje, porque a gente aprende a viver. Então, quando a gente fala da morte, a gente está falando da vida. Quando a gente fala da iminência da morte, da possibilidade da morte, da realidade inexorável da morte, da inevitabilidade da morte, quando a gente fala da nossa finitude, que o tic-tac do relógio está contra nós, quando a gente fala sobre isso, a gente, na verdade, não está, não está numa reflexão mórbida, a gente não está numa reflexão agônica de existência, da existência, a gente está numa reflexão imprescindível para enfrentar qualidade, sentido, significado, valor, experiência humana.
É isso que está acontecendo aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, o que ele diz para nós? Quando ele está nesse momento de absoluta solidão diante da vida e da morte e de Deus, o que ele diz para nós e o que sustenta esse homem? Acredito que a primeira coisa que ele fala é sobre Jesus Cristo. Ele diz: eu tenho um Senhor para sempre. A minha vida não está à deriva do acaso. A minha vida não está à deriva do sucesso de fatos inexoráveis. A minha vida não está, inclusive, nas mãos de Nero. Não está nas mãos de Roma. A minha vida está nas mãos do meu Senhor. E o meu Senhor é para sempre. E esse para sempre é para frente e para trás. Porque ele diz aqui no capítulo 1, versículo 9, que Cristo Jesus é desde os tempos eternos. A eternidade não é relativa a tempo, a eternidade é fora do tempo. E o nosso para sempre, com noção de quantidade, para frente e para trás. E Paulo diz: Jesus Cristo é desde os tempos eterno. Antes de todas as coisas, antes do relógio começar o seu tic-tac, já era Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Tudo que foi feito por ele. Sem ele nada que foi feito se fez. É isso que diz a palavra de Deus no Evangelho de João. Então Paulo diz assim: eu tenho um Senhor que é desde os tempos eternos. O meu Senhor, ele venceu a morte. O meu Senhor trouxe à luz a vida e a imortalidade. Versículo 10, capítulo 1. O meu Senhor ressuscitou. O meu rei, o meu imperador, o meu dono, ele não é Nero, ele não é um imperador romano, ele não é um soberano humano. O meu Senhor é o do para sempre. O meu Senhor é esse que venceu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. E eu sei que com ele eu vou reinar. Versículo 11, capítulo 2. Se morremos com ele, e eu sei que a minha vida está chegando ao fim, e eu vou morrer com Jesus, e eu morrendo com Jesus, eu vou reinar. E aqui, quando chegamos no capítulo 4, versículo 18, quando Paulo diz assim: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Me levará salvo para o seu reino celestial. O que ele fala é que, em primeiro lugar, ele tem um Senhor. E o seu Senhor é para sempre. E isso é muito importante, porque Paulo está preso, Paulo é um preso político. O Evangelho de Paulo não é um corpo de doutrinas, o Evangelho de Paulo não é um código moral. O Evangelho de Paulo é muito simples. O Evangelho de Paulo é o seguinte: Deus, o Criador dos céus e da terra, esteve entre nós na figura humana de Jesus de Nazaré, e esse Jesus de Nazaré, morto, crucificado pelo Império Romano, esse mesmo império que me jogou aqui nessa prisão, morto por esse império, esse Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo, ele é o Senhor do mundo, ele é o dono da história, ele é para sempre. Porque ele é desde os tempos eternos, ele é antes da fundação do mundo. E é nele que a minha vida está escondida. Esse é o Evangelho. E quando Paulo começa a anunciar isso, é claro que Roma diz assim: não, você está anunciando que existe um dono da história, um Senhor do mundo? Eu estou anunciando que existe um dono do mundo, o Senhor da história. E não é Roma, o seu imperador, não é César, não é Nero, é Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Quando você ouve aqui o apóstolo Paulo falando a Timóteo, a Tito, sã doutrina, verdade, palavras da verdade, sagradas letras, ele está falando disso.
E é que Jesus Cristo ressuscitou, Ele é o Senhor da história, Ele é o dono do mundo, Ele é aquele que deve receber a nossa devoção, a Ele a quem servimos. É dele que dependemos. Ele venceu a morte, Ele vai nos levar para fora da morte e vai nos dar a vida com Ele também, porque Ele trouxe a luz, a vida e a imortalidade. Agora, a segunda coisa que Ele diz é que esse Jesus que trouxe luz, a vida e a imortalidade, esse Jesus, Ele tem um reino celestial. Ele tem um reino. O que Paulo diz é o seguinte: olha, eu tenho certeza que há um mundo que está apagando suas luzes e um mundo está sendo iluminado aqui. E esse mundo cujas luzes estão se apagando, esse mundo que já está no seu crepúsculo, esse mundo que já está anoitecendo, esse mundo que já está se acabando, que está chegando ao fim, é o mundo do Império de César, é o mundo das realizações humanas, é o mundo dos poderes humanos, é o mundo da ordem humana. E há um outro mundo da ordem divina, da ordem de Deus, da ordem do seu Cristo. Esse novo mundo que Paulo chama no capítulo 4, versículo 18, que acabamos de ler, reino celestial, e ele tem essa esperança de que se com ele morremos, com ele reinaremos. O versículo 12 do capítulo 2, ele diz: olha, tem um mundo que está nascendo aí, tem um mundo que está surgindo aí, o mundo do Cristo. E nesse mundo, nós temos uma função, nós temos um papel, nós temos uma nova dimensão de existência, nós temos uma outra realidade de vida. Ele diz: olha, eu estou preso aqui, parece que eu estou num corredor escuro, e quando eu chegar ao final desse corredor escuro e eu abrir a porta, e eu vou dar de cara com a morte, eu vou dar de cara com a escuridão absoluta, com a escuridão final. E Paulo diz: não, eu estou num corredor escuro, eu estou marchando para a morte, eu estou indo em direção à morte. Nero pensa que vai acabar com a minha vida, que vai acabar com a minha existência, pensa que as minhas esperanças chegaram ao fim, pensa que as minhas possibilidades se esgotaram, mas eu sei que quando eu abrir essa porta e eu der de cara com a morte, por trás da morte existe a ressurreição, existe o reino celestial, existe o mundo de Deus. A minha vida não acaba aqui. A minha vida não acaba num túmulo, a minha vida não acaba nesta cela, a minha vida não acaba aqui. Existe um além da história, existe um além da existência humana. Nessa dimensão que conhecemos, essa é a convicção desse apóstolo Paulo. Agora, ele tem mais uma coisa que ele diz para nós. Ele diz: eu sei que eu estou preso porque eu estou dizendo isso. Eu sei que eu estou preso e eu estou sofrendo porque eu anuncio essa mensagem. Eu sei que Roma me jogou aqui nessa cela escura e imunda porque eu estou anunciando um novo mundo, eu estou anunciando que Jesus é o Senhor para sempre. E a minha vida tem sentido quando eu faço esse link, quando eu faço esse casamento, esse entrosamento entre a realidade contingente da minha existência histórica e a minha esperança que transcende o tempo, que ecoa na eternidade. Quando esse Senhor, para sempre, que tem um reino que é para sempre, me encontrou, não apenas me deu uma parte para depois da morte, mas deu um sentido para a minha existência aqui. Por isso que ele já começa a sua segunda carta a Timóteo dizendo, ele começa dizendo aqui na sua segunda carta a Timóteo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo, no capítulo 1, versículo 8, Paulo diz a Timóteo: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim. Não tenha vergonha de mim, Timóteo. As pessoas estão dizendo que eu sou um terrorista, que eu estou preso porque sou um bandido, porque eu sou um malfeitor, que eu sou um criminoso. Não tenha vergonha de mim, não se envergonhe do nosso Senhor, porque eu sou prisioneiro do Senhor Jesus. Eu não sou prisioneiro de Nero, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro do Senhor Jesus. E ele diz aqui no capítulo 2,
Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. E no versículo 9 ele diz: por isso sofro trabalhos até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Eu sofro por causa do evangelho, eu sofro por causa de Jesus Cristo, eu sofro por causa do reino de Deus, eu sofro por causa da minha esperança e da minha convicção e fé de que Jesus é o dono do mundo e Senhor da história. E é isso que dá existência à minha vida, que dá sentido à minha existência. Aí você entende quando ele diz no capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, terminei a minha carreira. Ele está cruzando a linha de chegada. E aqui ele fala algumas metáforas. Ele diz: olha, eu estou sendo como uma oferta de sacrifício. Minha vida está acabando. A minha vida está sendo derramada em honra ao meu Deus. Aí ele diz: combati o bom combate. Talvez ele faz uma referência a estar entre os gladiadores romanos, dizendo: a minha luta é de outra ordem. Eu terminei a minha carreira. Ele está fazendo uma referência a uma corrida no estágio dos Jogos de Atividades Atléticas, nos Jogos Olímpicos. E ele diz: e a coroa da justiça me está reservada, não apenas a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. O justo juiz, ele está num tribunal, ele vai me dar um prêmio, ele vai me dar uma recompensa quando ele aparecer. E essa vinda do Senhor, ele faz uma referência aos generais que voltavam da guerra e faziam a sua entrada triunfal na cidade. Ele está dizendo: Jesus vai voltar e ele vem triunfante. E nesse dia nós reinaremos com ele, nós viveremos com ele, nós receberemos a recompensa. E está comprometido com Jesus e com seu reino, e esse é o meu bom combate. É isso que dá sentido à minha existência. Então, quando eu leio as cartas de Paulo, eu me pergunto: e o meu bom combate? Porque depois de ler essa carta, eu cheguei a uma reflexão. A vida é um combate e precisamos decidir em razão do que estamos combatendo. O que tem consumido os nossos dias, as nossas energias, em razão de que nós derramamos o suor do nosso rosto? Nós dedicamos ao quê? Do que nós estamos correndo atrás? Precisamos lembrar que existe um Senhor para sempre. Ele é o Senhor de um reino para sempre. Nós não vamos nos iludir com os reinos que não são para sempre. Não vamos nos iludir com os senhores que não são para sempre. Não vamos nos distrair com os sistemas, as engrenagens, as estruturas que não são para sempre. O nosso bom combate é dentro de algo que é para sempre, que é algo da ordem da eternidade, que dá sentido à nossa existência na história. É nos dedicarmos a alguma coisa que seja maior do que as coisas penúltimas, isto é, as coisas que não são para sempre. O que dá sentido à nossa existência, a nossa experiência no tempo do tic-tac do relógio, o tempo que acaba, o tempo que se esgota, é dedicarmos aquilo que é perene, aquilo que é para sempre. Atrás do que estamos correndo, Igreja do Senhor? A quem nós estamos servindo? A quem nós prestamos satisfação? Lá no mais profundo da nossa consciência. Quando nós olhamos para trás, instantes antes de abrir a porta para dar de cara com a morte. Hein? Quando nós abrimos a porta para dar de cara com a morte, os nossos olhos, quando chegar esse dia, os nossos olhos estarão aterrorizados. Nós vamos ser visitados pelo pânico.
de uma experiência sem sentido e de um vazio de esperança a respeito do futuro. Os nossos olhos demonstrarão medo. A morte crescerá sobre nós, gerando em nós pânico e terror. Ou pior do que os horrores do futuro é o vazio da esperança. Quando a morte chegar a bater a nossa porta, os nossos olhos estarão opacos, sem brilho. Os nossos olhos estarão flutuando em direção ao nada. E nós estaremos cruzando a existência de um nada para lugar nenhum. Precisamos prestar atenção na maneira como estamos vivendo. O Paulo está dizendo, olha, eu combati o bom combate. Eu sei qual é a minha esperança. Eu sei que existe um Senhor. E esse Senhor, diz ele aqui no capítulo 1, é que essa glória desse Senhor Jesus e desse reino já está revelada, já está presente e ele já venceu a morte. Ele já trouxe à luz a vida e a imortalidade. Essa graça já nos foi revelada. Será isso que somos capazes de viver no tempo e na história, na contingência da existência? Viver transitando entre as coisas penúltimas com o sentido do que é último, com o sentido daquilo que permanece, com o sentido do que existe nos tempos eternos, na dimensão da eternidade, da vida, que supera e transcende a morte. E isso aqui, esse reino que permanece, é suficiente para iluminar os nossos dias e nos dizer qual é o nosso bom combate? Nós convivemos com os problemas das dificuldades da existência. Agora, por que é um problema? Porque por trás da existência se esconde a não existência. Por trás das dificuldades da existência se esconde a morte. E já disseram que o problema de nós seres humanos não é apenas que vamos morrer, é principalmente porque nós sabemos que vamos morrer. E não apenas que vamos morrer, e sabemos que vamos morrer, mas nos aterroriza, nos angustia a possibilidade de chegarmos nesse dia, nesse último instante, sem termos descoberto a razão por que vivemos. E é o nada do nada. Da onde vim, não sei da onde vim, nem para onde vou, nem porque estive aqui. O apóstolo Paulo está dizendo, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou e eu sei por que estou aqui. Eu sei quem é o meu Senhor e que existe um mundo que vai se apagar e um outro que vai nascer. E esse outro que vai nascer já deu os seus sinais aqui e é em razão dele que eu vivo e eu estou apegado na fé a respeito das coisas últimas. Mas olha, a minha oração por você é que você sofra todas as realidades da contingência, da existência, com os olhos fitos naquilo que permanece, com os olhos focados naquele que permanece. O autor da carta aos Hebreus diz, corramos a nossa carreira olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos refletir o que nós estamos fazendo aqui e o que nós estamos plantando, para onde nós vamos, qual é o sentido da nossa existência aqui. E se nós temos certeza para onde nós vamos.